Ei, doutora, sobre a Alcione, que a senhora comentou, os mentores da espiritualidade, ou melhor, estavam programando a existência dela, estavam em dúvida se ela ia vencer ou não. É verdade isso? Isso eu li. A grande responsabilidade dela é ela ajudar o grupo dela a crescer, né? Que foi a existência todinha dela nessa programação, nessa vida na Espanha, né? Dela. Isso é impressionante. O que acontece é o seguinte: nenhum espírito superior garante que a gente não vai fracassar. Eles não fazem isso. Você pode ver na própria história do Kardec que eles já tinham um substituto caso ele fracassasse. Não deles, não acredito. Porque quando tudo vai bem no mundo espiritual, mas quando a gente chega na matéria, É complicado. é complicado. É muito complicado. Você vencer as dificuldades, as tentações do mundo, a porta larga que é assim escancarada, entende? Então os espíritos não têm certeza. Eles não têm. Engraçado isso, né? Devido ao gabarito, né, desse espírito, né? Um dia eu levei o maior susto, porque o Chico virou para mim e disse: se você fracassar, você não tem perdão. Posso completar? Do lar espírita que senhora disse. Então, por quê? Porque sua mãe e seu pai foram espíritos. Você teve espiritismo desde o berço. E não preciso dizer que eu fiquei espantadíssima, mas e na hora eu acho que o coitado viu que eu balancei, e aí ele disse assim: não, que não perdoará, não. Não tem perdão, não. Não tem desculpa. Falei, pode deixar o perdão mesmo. Porque eu já entendi o que você quis dizer. Pode falar. Não, é que a senhora estava comentando de Kardec, né? E eu lembrei do cuidado que ele teve com o Evangelho segundo o Espiritismo, sigilo. Nem para a mulher dele ele contou, né? Aquele trabalho que ele está fazendo, o sigilo para a coisa não dar errado, né? O zelo dele, né, antes do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que se isolou e nem a mulher dele sabia no que ele estava trabalhando. Tamanha a importância e a dificuldade e a resistência, né, que teria o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um grau de maturidade dele muito grande com esse livro. Porque de 57, ele começou 54, 55, 1855, mais ou menos. O primeiro livro surgiu em 1857. O Evangelho surgiu em 1864. Portanto, ele estava em plena maturidade, ele já havia compreendido o que os espíritos queriam dizer. Mas foi um livro de um sábio. Porque se a gente pegar com capricho e verificar o encadeamento que ele deu a esse livro, é impressionante. É de grande maturidade. Esse livro já salvou milhões de vidas, né? Somente esse livro. Então, o gênio espiritual de Kardec, o fato dele ter vivido ao tempo do Cristo como um como seu precursor, o fato de ter sido Elias, ter sido João Batista, lhe davam uma cultura evangélica e espiritual muito intensa, muito forte. E ele sabia que ele era Elias, porque no capítulo 17 de A Gênese, no item 37, ele diz que o Espírito da Verdade, aliado a Elias,
traria o Consolador. Então ele sabia que ele era. Mas o que você pode ver principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, essa genialidade dele como espírito de escola. Porque fazer um livro desse, com esse encadeamento, com essa grandeza, não tem uma palavra que não seja aproveitável, né? Então, realmente, ó concurso. E o ensinamento moral do Cristo. O ensinamento moral e também a grandeza que ele havia vivido, porque ele morreu muitas vezes pelo cristianismo, por Jesus, né? Morreu muitas vezes. Então, aqui por trás desse livro, tem um embasamento de vidas e de grande sacrifício pessoal. Só um espírito que tivesse passado por esse caminho é que poderia escrever um livro desse. E não é sem razão que Chico Xavier disse que com 5 anos esse livro estava todo na cabeça dele. Vamos trabalhar?